Bom, então, bom dia. O objetivo do nosso encontro é conversar hoje sobre casos de ultrassonografia. Então, a gente vai projetar aqui alguns casos e eu vou conversar sobre o método. Primeiramente, a ultrassonografia é um método o que tem que ficar em mente sobre a ultrassonografia? Que ele é um método operador dependente, ou seja, depende fundamentalmente de quem está fazendo, porque essa pessoa vai criar a imagem. Ela pode ver a imagem, não saber o que que é, pode não ver a imagem porque desconhece, porque, enfim, não tem familiaridade com aquela imagem, ou finalmente pode até criar imagens. E por isso, depende muito de quem está fazendo. E é um método que utiliza as ondas sonoras como princípio físico para fazer a imagem. Consequentemente, é um método inócuo para gestantes, por exemplo. Por isso que é amplamente difundido em ultrassonografia obstétrica, tanto que a gente vai falar hoje também sobre isso, ok? Vamos passar então para os casos aqui. Então, nós temos aqui um paciente jovem com dor à percussão, hipocôndrio direito e febre. Lembrar que dor à percussão em hipocôndrio direito é o famoso sinal de Torres-Homem na semiologia. E isso fala muito a favor de abscesso hepático. Ou seja, vocês podem perceber que quando a gente vai pedir um exame de imagem, nós já temos que ter em mente o que, que nós estamos procurando. Por isso, a gente vai conduzir o melhor método que é viável para avaliar essa nossa hipótese diagnóstica. Assim, nesse caso, eu já estou com alguma suspeição prévia e peço lanço mão da ultrassonografia. Quando ultrassonografia é um método operador dependente, como eu falei, e ele é muito dinâmico. Consequentemente, as imagens estáticas aqui vão ficar meio confusas. Mas o objetivo não é vocês só identificarem a imagem. Pelo contrário, em ultrassonografia, vocês têm que entender mais o que está no laudo e quais são as limitações do método. Exemplo, operador dependente, o gás atrapalha, então eu não vou pedir para pacientes distendidos, com suspeita de abdômen agudo obstrutivo, por exemplo, porque é um exame que me atrapalha. Já eu vou lançar a mão a meu favor naquelas hipóteses que a ultrassonografia pode me responder, como nesse caso. Quando o paciente, a gente avalia o hipocôndrio direito, assistam mais uma vez aquele tutorial que eu mostrei de ultrassonografia do abdômen, como é que faz. Então, eu pego lá o aparelhinho transdutor, vou lá em hipocôndrio direito e faço a avaliação do fígado. E nessa topografia, eu tenho uma imagem heterogênea, predominantemente anecoica, com debris internos. Vamos lá. A anecoica é o preto no ultrassom. E preto no ultrassom deve ser líquido. E principalmente quando tem o reforço acústico, que é essa parte branca atrás. Além disso, a gente tem esses debris internos. O que, que são os debris? São sedimentos. É como se fosse uma areia. Pensem numa água do mar, né? Que tem os sedimentos da areia. Quando você enche um saquinho de água, você começa a ver aqueles sedimentos se depositando. Esses são os famosos debris que nós vemos no ultrassom. E diante dessa imagem, na topografia do fígado, aqui nós temos o fígado, o lobo hepático direito, que não dá para ver. Lembrem-se lá da imagenzinha normal do fígado, como a gente já viu. E aí aqui nós temos essa imagem suja, né? Como se fosse uma TV quebrada mesmo. E é assim que a imagem vai se apresentar quando nós temos gás no seu interior. Lembrar que abscesso hepático, eu já dei a hipótese, o que, que é, ele pode se apresentar com gás no seu interior, dependendo das bactérias que produzem ali as substâncias, né, o material purulento. Então, associando essas informações e com a minha hipótese diagnóstica, o aspecto é compatível com o abscesso hepático. Vamos falar agora de abscesso. Como é o abscesso?
Professor, eu Alguém tenho tá... uma dúvida. Eu queria saber se eu posso interromper para poder perguntar enquanto a senhora está falando do tema. Eu não projetei, perdão. Por isso você não está entendendo. Não, a minha dúvida é o seguinte: você está falando da absorção hepática e está falando das imagens, se hipo e hiperecogênica e o aspecto de debris, né? Aí eu entendo que o abscesso hepático ele pode ter diferentes fases, né? Ele pode ter o exudato purulento, ainda mais liquefeito, mas ele já pode estar mais o aspecto de massa, de coágulo. Minha dúvida é se na ultrassom dá para perceber essa diferença de estágios do abscesso, por exemplo, se ele está mais liquefeito ou não. Perfeito. Era minha próxima explicação. Abscesso e conteúdo hemático, eles são um hematoma, por exemplo, um coágulo, eles são duas substâncias, duas entidades que eles mudam a sua apresentação de acordo com a sua conformação na cronologia e na evolução da doença. Sendo que quanto mais liquefeito, quanto mais líquido, mais anecoico ele vai ser. E quanto menos liquefeito, mais hipoecogênico e mais mimetizando substância sólida vai ser. O bizu, o segredo é você jogar o Doppler, porque tanto o abscesso quanto o coágulo, eles vão ser avascularizados, não vão ter vascularização. E o Doppler é justamente para ver o fluxo, a vascularização. E assim, então, eu consigo determinar. O abscesso, por exemplo, lá no rim, a gente fala em aula que ele pode ser um cisto, apresentar-se como um cisto complexo, entre aspas. Por quê? Porque ele vai ser um cisto com conteúdo heterogêneo, não vai ser anecoico, pode ter até uma área mais hipoecogênica, dependendo do grau de liquefação, ou ele ser totalmente hipoecogênico. E eu já lanço a mão do Doppler para poder avaliar isso. É claro que o que vai me determinar a hipótese diagnóstica? É a clínica. Eu vou olhar uma imagem cística com conteúdo hipoecogênico, que tem umas septações internas incompletas, que é assim que o conteúdo hemático pode se apresentar no estudo Doppler, perdão, no estudo de ultrassonografia, mas eu não tenho fluxo interno e tenho um paciente com uma clínica infecciosa. Então, isso vai me determinar qual vai ser a minha hipótese diagnóstica, e é um abscesso. Todavia, quando eu tenho um paciente que não tem clínica de infecção, aí eu já não vou pensar tanto em abscesso. E assim eu já dei algumas dicas. Primeiro, a clínica. Se tem leucocitose, desvio à esquerda, uma clínica de infecção. Segundo, quando você olha a imagem, você olha o estudo, lança a mão do estudo Doppler. E terceiro, uma outra coisa, olhar se tem reforço acústico. Porque por mais hipoecogênico que seja e que tenha reforço, tem um conteúdo ali viscoso, que é o material purulento, e vou avaliar. Não conseguir fechar de jeito nenhum, passa para tomografia com contraste. Geralmente é assim. A gente prossegue investigação se você não consegue fechar o diagnóstico com tomografia com contraste. Ultrassonografia vai ser meu primeiro exame, meu exame que eu vou lançar a mão para tirar a dúvida, mas não consegui, ou estou achando que o material não está bem liquefeito, que quanto menos liquefeito, mais dúbia vai ser a imagem, aí eu lanço mão da tomografia. Respondi, Ramon? Muito bom. Bem elucidativo mesmo. Muito obrigado. Nada. Agora, continuar aqui a apresentação. Falando ainda que eu falei do abscesso, falei do hematoma. Vai ter um casinho que a gente vai conversar sobre hematoma, então eu vou segurar um pouquinho a informação. Aqui eu tenho um paciente jovem, assintomático, com exame de rotina. Está tendo esses exames de PRF, né, exame periódico, na verdade, de concurso, né? E aí eles fazem, mesmo o paciente não tendo nenhuma clínica, para preencher os critérios lá se o paciente está apto, o concurseiro está apto para exercer aquela função. E aí aqui a gente encontrou um incidentaloma, né? Incidentaloma a gente encontra.
mesmo o paciente não tendo clínica. Eu estou mostrando para vocês uma imagem do fígado, com um zoom, né, no lobo hepático direito. A textura do fígado mais normal é essa, e eu estou vendo uma imagem, olha como descreve, uma imagem de limites definidos, ovalada, hiperecogênica, sem sombra acústica, cometendo, aí dá para medindo tanto, que não tem as medidas, acometendo o lobo hepático direito. Dá até para falar os segmentos, como a gente apresentou também na aulinha lá de ultrassonografia. Então, aqui seria provavelmente ou o segmento 7, se estiver acima da veia porta, ou o segmento 6, se estiver abaixo da veia porta. E aqui, diante desses achados de imagem e de um paciente assintomático, eu tenho que pensar como primeira hipótese que não é hemangioma hepático. É clássica essa imagem. E o hemangioma hepático, ele vai se manifestar justamente em pacientes com fígado normal. Agora eu mudo totalmente a história. Eu coloquei um paciente, 50 anos, etilista, portador de vírus C, com fígado, com sinais de hepatopatia crônica no fígado, que a gente já conversou também lá na aulinha como é que se apresenta. Aí vai ser um fígado de contorno irregular e serrilhado, com textura difusamente heterogênea, e pode ter os sinais de inversão das relações do lobo hepático esquerdo e direito, ou uma atrofia. Aí já mudou totalmente a minha descrição. Então, nesse caso, eu estou vendo uma lesão focal hepática no fígado cirrótico. E aí eu vou ter que prosseguir investigação com tomografia computadorizada com estudo dinâmico do abdômen. Não sei se vocês já chegaram na aulinha de TC de abdômen, mas o estudo dinâmico do abdômen vai me dar fases e vai me mostrar o comportamento dessas lesões focais hepáticas no decorrer das fases. E aí sim eu consigo fechar o que é. Ou seja, tem diferença. A clínica e o padrão do fígado é um fígado normal, essa imagem aqui é clássica de hemangioma. Agora mudou o cenário, aí eu não tenho como ser taxativo que é um hemangioma. Dúvidas até aqui? Não, tranquilo, professor. Certo, então vamos para o próximo casinho. E aqui eu já trago um outro caso que eu acabei de falar. Um paciente com aquela mesma história, meia idade, portador de hepatite C crônica, tem esses seguintes achados de imagem. Lembrar que pacientes com hepatopatia crônica ou risco de CHC, por que ou risco? Porque quais são os riscos de CHC? A gente também já falou lá na aulinha, mas vamos recordar. Carcinoma hepatocelular, ele pode ter dois grupos de fator de risco, ou aqueles que são portadores de cirrose, ou ainda ser portador do vírus da hepatite B, porque o vírus da hepatite B, isoladamente, ele já é hepatocarcinogênico, ele não precisa ter nenhuma cirrose instalada para poder gerar o CHC. Então, aqui nós temos um paciente nesse sentido que tem cirrose. Pode ter hepatite B e cirrose? Pode. E aí aumenta mais o risco. Fato é que esses pacientes, eles precisam fazer exame. Tem literatura que fala semestral, tem literatura que fala anual. A gente considera semestral, de rotina. E justamente para investigar o grau de cirrose, né, e os fatores de risco associado, né, no caso, o CHC, que é uma complicação muito preocupante, e também se ele tem ascite, alguma complicação da hipertensão portal. Que é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês, quais são os achados de imagem. Vejam que, olha a textura desse fígado, que eu falei que era o mais normal, e olha a textura desse fígado. Ele tem contorno irregular, serrilhado, ecotextura difusamente heterogênea, até às vezes com um aspecto algo nodular, e isso aqui são os famosos nódulos de regeneração, que a gente está vendo. Os nódulos de regeneração são nódulos que não tem risco de CHC, né? Existem os nódulos de regeneração, que são estão junto ali dos nódulos displásicos de baixo grau, depois tem os nódulos displásicos de alto grau e o CHC. Esse é o contínuo, é a evolução para o CHC.
E esses nódulos de regeneração, do ponto de vista neoplásico, não são preocupantes. Mas isso tudo corrobora para meu diagnóstico de hepatopatia crônica por imagem. A cirrose, quando ela não tem todos os critérios instalados, ela tem uma baixa sensibilidade de ser diagnosticada por exame de imagem, exceto pela elastografia, que é um exame de ultrassonografia também, que vê o grau de dureza do fígado, e aí é para ver a fibrose. Mas por critérios de imagem, na fase muito inicial, a gente não pega. Todavia, quando começam a aparecer os critérios, há uma especificidade de 100% de diagnóstico quase. 90, próxima a 100. Eu falo isso, inclusive, baseado em pesquisa. A linha de pesquisa do meu mestrado era essa. A gente comparou, né, os radiologistas de um estudo duplo cego, e aí quem ia falando os padrões de imagem, né, do fígado. E cirrose, a gente batia 100% de concordância. O radiologista olhava, o outro olhava, e quando a gente falou que tinha cirrose, ambos falavam. Então, é bem, bem específico mesmo. E é justamente esses padrões de imagem que nós vamos ver, tanto no ultrassom, quanto na TC, quanto na ressonância. E nós temos o seguinte, antes de o fígado atrofiar, antes ele começa a ter uma hipertrofia do lobo hepático esquerdo, em detrimento ao lobo hepático direito. Lembrar que, em condições anatômicas, o lobo hepático direito é maior do que o esquerdo, e isso se inverte na hepatopatia crônica. Quando, na fase inicial, há uma hepatomegalia, lembrar que a hipertensão portal, junto com a cirrose, elas estão bem próximas, né, porque o fígado, a cirrose acaba sendo uma das causas de hipertensão portal. E, finalmente, aqui, nesse paciente, a gente tinha justamente isso, o lobo direito bem aumentado e em detrimento do lobo esquerdo. Fora isso, vocês estão vendo, esse aqui é o espaço perihepático direito e o perihepático esquerdo. E vocês estão vendo uma imagem anecoica na cavidade. Isso, baseado no que a gente já falou, vocês já sabem que é a ascite. Concordam comigo? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper. Sim, perfeito. Além disso, aqui ele está mostrando uma imagem nodular de limites parcialmente definidos, hipoecogênica, que está de permeio a esse parênquima hepático. Ou seja, isso aqui pode ser um CHC. Eu consigo afirmar com certeza que é? Não. Aí, toda vez, aquilo que eu acabei de falar, tiver uma lesão focal hepática que eu não consigo determinar pelo ultrassom, quais são as duas situações que eu consigo de certeza determinar pelo ultrassom? Cisto hepático, que é anecoico no meio do parênquima hepático, e o hemangioma em paciente assintomático, que quando ele é clássico, né, o hemangioma clássico. Quando ele não é clássico, aí também não dá para determinar. Se ele não tiver aquele aspecto do casinho anterior, aí não dá para determinar. E aí, o que eu tenho que fazer? Já falei para vocês, falem aí para mim. Tem como repetir? O que eu tenho que fazer para avaliar esse nódulo hepático? Com relação à imagem e à apresentação dele, tipo, bordos, limites, se é hiperecogênico, não. Então, isso eu já defini para vocês. Eu já disse que tem um nódulo hepático hipoecogênico num fígado cirrótico. O que eu tenho que fazer agora? A. Mando o paciente para casa. B. Encaminho para a cirurgia para operar. C. Peço um exame adicional de tomografia sem contraste. D. Peço um exame adicional de tomografia ou ressonância magnética com estudo dinâmico do abdômen. Tem que ter o exame complementar até mesmo para entender a extensão, né, da alteração. Até porque o ultrassom, ela perde um pouco da profundidade. A gente consegue ver que tem uma alteração, mas não consegue delimitar totalmente. Isso seria interessante para saber até a abordagem, né, cirúrgica,
se há, né, como que vai ser essa abordagem, e assim, acredito que a conduta vai ser baseada nos exames complementares. Isso. E, na verdade, assim, além disso, você tem que saber se isso é um CHC. A única entidade, a única neoplasia maligna no abdômen que a gente consegue taxar como neoplasia maligna na ausência de biópsia é o carcinoma hepatocelular. E se ele tiver critérios clássicos, que eu falo lá na aulinha, que são hipervascularização, lavagem, cápsula, aí eu fecho pela tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que isso é um carcinoma hepatocelular. E aí sim, depois que eu vou avaliar quais são os critérios de tratamento. Ele tem elegibilidade à cirurgia e ele vai ser curativo? Ele tem elegibilidade a transplante? E aí são temas de outra aulinha que a gente vai conversar. Mas aqui o que, que tem que ficar? Nesse momento, desse casinho, sinais de hepatopatia crônica e sinais de hipertensão portal, que é a CIT. Além disso, além da CIT, a gente consegue ver a próxima coisa que eu vou mostrar, que é sinal de hipertensão portal. E, finalmente, avaliar essa lesão nodular focal, que tem que prosseguir a investigação. Lesões maiores do que 1 centímetro vistas no ultrassom, num paciente cirrótico, tem que prosseguir a investigação com outro exame de imagem. E aqui é o outro achado que eu falei que ia mostrar, de hipertensão portal, que é a esplenomegalia. Isso aqui é um baço aumentado. O baço, ele fica no hipocôndrio esquerdo, então eu coloco lá o meu transdutor no hipocôndrio esquerdo. E nessa situação, eu consigo medir o baço, e o normal é até 12 centímetros no maior eixo. E quando ele está aumentado, as dimensões são maiores que essa. Fora isso, aqui eu ainda estou mostrando para vocês umas imagens alongadas, anecoicas, de aspecto serpinginoso, que quando eu lanço o Doppler, elas têm fluxo, aí não tem a informação do Doppler, mas eu já estou falando para vocês qual é a informação. Então, isso é compatível com varizes, com circulação colateral. E aqui na topografia dos vasos gástricos curtos. Como é que eu sei qual é a circulação colateral? Anatomia. Eu vou lá na topografia, no hipocôndrio esquerdo, coloco e tem junto do baço, do hilo esplênico, essa imagem. Jogo o Doppler, ela brilha, ela tem fluxo. Então, isso é circulação colateral das gástricas curtas por causa da anatomia. Vou lá no epigástrio, olho junto ali entre o fígado e o estômago. Ali a curvatura menor gástrica, então ali são a topografia dos vasos gástricos esquerdos, então circulação da colateral dos vasos gástricos esquerdos. Agora eu vou lá no fígado, na topografia deixa eu voltar aqui. Para cá ainda seria o lobo esquerdo. Entre o lobo esquerdo e o direito, a gente tem o ligamento falciforme. O ligamento falciforme, quando eu jogo o Doppler, pode ter recanalização da topografia da veia umbilical. E aí, lembrar que a veia umbilical é um remanescente embrionário e, consequentemente, a gente tem sinais de recanalização, quer dizer que é uma circulação colateral ali que abriu. Tá? Então, esses são sinais de hipertensão portal. Ascite, circulação colateral, e esplenomegalia. Passando agora para outro casinho. Esse aqui é bem difícil. Se eu não disser para vocês onde qual é a localização, aí fica realmente inviável para entender. Mas aqui eu estou na topografia ali da transição do hipocôndrio direito com o epigástrio. Isso aqui é o fígado, isso aqui é a vesícula, e isso aqui é a via biliar e os vasos do hilo hepático, perdão. E essa historinha é uma paciente de 60 anos, com dor em hipocôndrio direito, e começou a ter icterícia. Então, eu estou vendo aqui na topografia da vesícula biliar, um espessamento da vesícula biliar. A vesícula biliar em condições normais, ela é uma linhazinha, né?
Aqui eu estou mostrando que tem um espessamento. A parede da vesícula é tudo isso. E até 3 milímetros é normal. Aqui tem mais de 3 milímetros, tem mais do que uma linhazinha. Então, isso aqui fala a favor de espessamento difuso da vesícula biliar. Tem uma massa aqui na topografia da vesícula biliar. Professora, Então, pode pontuar a diminuição do lúmen da vesícula aí também como um achado? poder pode, só que na verdade o lumen está reduzido, na verdade, por causa do espessamento da parede, entendeu? Sim. Ok. Mas é isso mesmo, a luz é isso aqui. E diante do contexto clínico, isso aqui era um diagnóstico de carcinoma de vesícula biliar. Eu vou ser taxativa, vou conseguir só por isso aqui falar que é? Não. Aí, a única situação que eu, na verdade, vou precisar prosseguir investigação com outros exames em ultrassonografia para avaliação da vesícula é quando eu suspeito de massa nessa topografia. Não confundam a avaliação da vesícula com a avaliação de via biliar. Via biliar é o quê? Colédoco e vias biliares intrahepáticas. Nessa situação, o melhor exame é a colangio-ressonância. Eu estou suspeitando de uma coledocolitíase, de um colangiocarcinoma, que é o Klatskin. Então, eu peço colangio-ressonância. Mas o primeiro exame que eu vou pedir é ultrassonografia para avaliar. Aqui eu estou falando de avaliação da vesícula biliar. Vesícula biliar, o melhor método realmente é a ultrassonografia. Só que aqui eu estou suspeitando de uma massa, de um tumor. E aí, como foi falado, vocês mesmos falaram no casinho anterior, para delimitar, avaliar os limites dessa lesão, tentar entender melhor a anatomia, sinais de invasão, etc., aí eu tenho que prosseguir a investigação com TC ou ressonância para avaliar. Então, seria mais para avaliar o TNM do que mesmo a própria lesão, né? Alguém acho que levantou a mão. Oi, professora Ramon de novo. Pode Ah, falar. a minha dúvida é se no momento ele é operador dependente, ok. A paciente tem icterícia, mas a minha dúvida é se nesse caso também de aumento das paredes da vesícula, o paciente vai ter clínica como assim a necessidade de fazer o MUF ultrassonográfico, o paciente inspira, a gente aperta o indutor para tentar até capturar uma imagem melhor ou alguma coisa nesse sentido, ou não vai ter necessidade? Porque ela já vai estar tão espessada que, sem a necessidade do muff, já vai ser perceptível. Então, como é que é feito o ultrassom do abdômen? Lá no tutorial, para vocês observarem, eu peço para o paciente inspirar e prender. Por quê? Para avaliação do hipocôndrio direito, incluindo vesícula, colédoco e até o rim, mesmo sendo retroperitoneal, eu preciso expandir o meu abdômen de forma que eu eleve a hemicúpula diafragmática. Para quê? Para afastar a interface do pulmão com essa parte. Então, eu já faço uma inspiração quando eu estou fazendo esse exame. É um negócio bem dinâmico. E aí, eu peço para ele inspirar e se tiver muff ultrassonográfico, ele mesmo vai parar e vai queixar e sentir dor. Então, eu vou sentir. É claro que isso aqui você lembrou muito bem. Qual é o diagnóstico diferencial? Que era a próxima coisa que eu ia levantar. Diagnósticos diferenciais de espessamento da vesícula biliar. Não é Colelitíase? só. Oi? Colelitíase? Na verdade, colelitíase mais uma coisa, que é o que você acabou de falar, colecistite. Colelitíase apenas não espessa a parede da vesícula biliar. Causas de espessamento da parede da vesícula biliar é colecistite, câncer e um pólipo pode espessar a parede da vesícula biliar. Em processos inflamatórios intracavitários, um dengue espessa a parede da vesícula biliar, pielonefrite, hepatite, a própria cirrose com ascite pode espessar a parede da vesícula biliar. Ou seja, o que, é que eu estou mostrando para vocês? Que o diagnóstico é eminentemente clínico. Eu não vou chegar e olhar um espessamento da parede da vesícula biliar e já ser taxativo no que é. Eu tenho que ter a clínica para me orientar. E os outros comemorativos, as outras imagens adicionais que eu vou encontrando no decorrer do exame. Ok? Ok, tranquilo.
É diferente, como eu falei, a historinha dessa paciente era 160 anos com icterícia, dor abdominal, eu esqueci de falar o tempo, isso é fundamental, é coisa que vocês têm que perguntar. O time de crise de colelitíase, de litíase biliar, é diferente do time da colecistite, que é diferente do time de um carcinoma de vesícula biliar. Paciente que tem uma doença neoplásica vai ter o que mais? Síndrome consumptiva, vai ter uma dor de longa data, vai ter outros comemorativos. Já uma colecistite aguda, ela tem mais de 8 horas de evolução, mas é um quadro agudo. E a colelitíase, ela é em crise, então ela vai ter menos de 8 horas de evolução e o paciente melhora. E a colecistite não, persiste. Ok? Ok, tranquilo. Aqui é um outro casinho, só para mostrar para vocês que pela via biliar, ou pela ultrassonografia, perdão, é o primeiro exame para avaliar a via biliar, como eu falei previamente. Aqui eu estou mostrando a topografia do hilo hepático, aqui seria a cabeça do pâncreas já aparecendo para cá, e isso aqui é uma imagem alongada, não é a veia porta, que também está lá no hilo hepático, porque você joga o Doppler e não tem fluxo. Então, isso aqui é a via biliar, não é a tríade portal que está ali no hilo hepático, artéria hepática, veia, porta e colédoco, no caso aqui, né? Então, aqui eu tenho a imagem compatível com colédoco. Só que o colédoco, em condições normais, ele é fininho. Mais uma vez, reitero, assistam a aula lá de tutorial de ultrassom de abdômen, para vocês poderem entender a anatomia, saber como é o normal para vir para cá. Então, aqui, o colédoco, ele está dando mais do que 6 milímetros, que é a medida normal do colédoco. Com certeza mais, que está com mais de 1 centímetro, provavelmente. E, então, eu tenho uma dilatação de via biliar, de colédoco. Próximo passo, vejo o colédoco, ele está dilatado. Eu tenho que ver se tem algum fator obstrutivo, né? A principal causa de dilatação do colédoco é a colédoco-litíase. Não tem nada obstruindo. Se tivesse uma imagem ovalada, hiperecogênica com sombra acústica, aí sim, isso era um cálculo no colédoco. Então, teria fator obstrutivo aqui. Outra coisa, neoplasia. Colangiocarcinoma pode espessa a via biliar e dilata essa via biliar. E, finalmente, nós temos as malformações do colédoco. Essa daqui é uma colédococele, que é a classificação de Todani, existe uma classificação para malformações das vias biliares. E por essa classificação, eu consigo avaliar qual é o Todani dele, e isso tudo pela ultrassonografia. Ah, professora, eu preciso saber de Todani agora? Não, mas você tem que saber como pedir, mais uma vez, com o que você tem que suspeitar quando você tem uma icterícia direta, né, por bilirrubina direta. Então, próximo passo, pedir ultrassonografia. Próximo passo, ver a ultrassonografia. Conseguiu determinar se tem fator obstrutivo ou não? Não conseguiu. Então, eu continuo investigando. Aí eu vou passar para colangiorressonância, que é o melhor exame. Consegui ver, tem uma obstrução lá na via biliar distal, e aí eu preciso saber o que é. É tumor? É uma inflamação? É uma odite, uma inflamação do esfíncter de Oddi? Então, aí eu tenho que lançar mão de CPRE para poder fazer a minha avaliação, né? Para ver o que é a minha hipótese diagnóstica. Ou mesmo nos casos de ser curativo, né? Se for uma coledocolitíase, aí a abordagem quem vai decidir é o cirurgião. E? Professor, nesse caso, como uma anomalia de desenvolvimento, o paciente seria jovem ou não necessariamente? Jovem. Ok. Geralmente, assim, esses pacientes, é interessante diagnosticá-los no início, porque malformações de vias biliares são fatores de risco para colangiocarcinoma. E aí, às vezes, eles apresentam já
uma alteração do trato gastrointestinal no sentido de trânsito intestinal, dor abdominal, inespecífica, ou ainda podem evoluir com icterícia. Tem aqueles casos mais graves, né? Atresia de vias biliares, por exemplo, se você não tratar, é incompatível com a vida. Então, um paciente bebê, ali a gente tem que fazer o diagnóstico, né? E aí, dependendo do grau, a faixa etária que a gente vai diagnosticar vai ser mais para frente ou mais tempo, né? Tudo bem. E aí, aqui, o próximo casinho, já vou dar outra historinha. Um paciente, uma paciente, 40 anos, gênero feminino, obesa, com dor, hipocôndrio direito, com 12 horas de evolução, e tem sinal de Murphy. Quando eu lanço mão da ultrassonografia, e canaliculares elevadas no exame laboratorial. Quando eu lanço mão da ultrassonografia, eu vejo isso aqui, a vesícula biliar num plano axial, estou olhando o hipocôndrio direito, né? E nós temos um espessamento da parede da vesícula biliar, ó, de 0,6, eu falei que o normal é 0,3, a uma imagem hiperecogênica com sombra acústica. E fora isso, há esses debris internos que são lama biliar. Ou seja, e quando eu peço para o paciente respirar fundo, ele para a respiração e queixa-se de dor. Eu falei já 3 itens do que a gente acabou de conversar. Qual é a hipótese diagnóstica desse paciente? Colelitíase, né? Com tem espessamento da parede da vesícula. O que tem? Nesse caso é colangite, não? Colecistite aguda. Ok, colecistite. Colangite tem que ter cuidado. Desculpa. Porque colangite é uma inflamação, processo inflamatório barra infeccioso das vias biliares. Então, o que eu vou ver é dilatação de via biliar, vou ver o acometimento na via biliar. Aqui eu estou vendo na vesícula, Ok, tá? tipo a médico, então, né? Ou Não necessariamente só do colédoco, pode ser intrahepático. Isso, intrahepático. Ok. Então, uma colecistite. Recordar, as manifestações clínicas são dor abdominal e febre. Tratamento é antibiótico terapia, resfriando o processo, cirurgia. Senão, eu vou postergar esse tratamento e posso levar o paciente a ter uma sepse, né? E lembrar, a maioria dos casos é colecistite aguda litiásica, mas existe a colecistite aguda alitiásica, que é menos comum, mas ocorre em pacientes diabéticos e pacientes imunodeprimidos. Então, lembrar da colecistite aguda alitiásica também. A mais comum que vocês vão encontrar é a litiásica. E quais são os achados de imagem? Vai ter a litíase, né? Se eu estou falando que a mais comum é a com litíase. E tem o espessamento da parede da vesícula biliar. Pode ou não ter líquido pericolecístico, inclusive formação de abscesso pericolecístico. Então, vocês vão pensar numa imagenzinha anecoica junto da parede da vesícula biliar. E nós vamos ter o Murphy ultrassonográfico, que nada mais é do que o que a gente já conversou. A gente pede para o paciente inspirar, quando ele está puxando o ar para poder fazer, no momento do exame mesmo, aí você pede, ele para de respirar porque dói, e é isso, é o Murphy ultrassonográfico. Lá na topografia do hipocôndrio direito, você colocando o transdutor, que é o ponto de Murphy, né? Outro casinho, só para ilustrar, nós temos aqui a vesícula biliar com o espessamento da parede da vesícula biliar e várias imagens hiperecogênicas com sombra acústica posterior. Elas geralmente são móveis, mas pode estar impactado no infundíbulo, que é o princípio fisiopatológico da colecistite. Você tem um cálculo no infundíbulo, ele impacta, aumenta a pressão intraluminal, ou seja, ele impacta aqui, e aí ele não vai mais ser móvel, vai aumentar a pressão intraluminal, vai haver a liberação de produtos da inflamação, da cascata inflamatória, as prostaglandinas, e isso vai ocasionar o processo inflamatório e o espessamento da parede da vesícula biliar.
Alguém levantou a mão, eu acho. Tinha sido eu, professora. Quando a senhora estava falando lá da colelitíase, ok, o cálculo biliar ele estava, como que eu vou dizer, restrito à luz da vesícula biliar, ok. Mas nesse caso, mesmo a gente tendo esse achado, segue-se a investigação por vias biliares, que é o que a senhora está mostrando agora do colédoco, né? Eu preciso fazer a inspeção, digamos, das vias biliares intrahepáticas, do colédoco todos, apesar de já ter achado que estaria ocasionando esse quadro, que seria o cálculo biliar. Sim, a gente quando faz o exame de ultrassonografia, a gente faz o exame uma avaliação completa, né? O que que a gente avalia? Fígado, vesícula, vias biliares, pâncreas, baço, rins e bexiga. E, claro, retroperitônio no que eu posso ver. Mas, diante de um paciente com esses cálculos, principalmente esses pequenos, assim, é mandatório, obrigatório você olhar bem o colédoco para ver se ele está fininho, se não tem nenhuma colédocolitíase associada. Porque aí você já, no mesmo momento que você está olhando a vesícula, daqui a pouco o próximo passo é você descer um pouquinho, olhar o colédoco e olhar as vias biliares. E aí, isso é importante para justamente eu afastar que não tenha nada em via biliar extrahepática que possa levar a uma pancreatite, etc., um fator complicador. A gente já olha tudo de forma dinâmica, tá bem? Ok. Aqui outro exemplo, também mostrando o espessamento da parede da vesícula biliar. E aqui outro, isso aqui é a vesícula. Aqui é a parede toda espessada, com até já uma infiltração líquida na parede. E aqui tem o famoso líquido pericolecístico, que já é uma coleção que está formando aqui, um abscessozinho. Então, a vesícula, ela muda totalmente com formação. E fora que tem um cálculo aqui, né? Próximo casinho que nós vamos falar é sobre, saindo agora de vias biliares, é sobre cistos renais. Os cistos renais nós já conversamos, que são imagens ovaladas, anecoicas. Se eles forem simples, vai ter paredes finas. E eles são muito bem identificados na ultrassonografia. Fugiu do que é cisto renal simples e começou a ter um septo com parede, com uma septação espessada, irregular, várias septações, isso aqui já não é mais cisto simples. E isso é reprodutível, inclusive para ovário, reprodutível para perdão, para outras situações em que eu estou olhando também cistos para classificar. Então, eu tenho que investigar se isso aqui é um cisto complexo ou não. Como é que eu investigo? Aí, toda vez que eu tenho uma suspeição de cisto complexo, para a classificação de Bosnia, que eu prossigo investigação com tomografia ou ressonância com contraste, para ver se tem componente sólido aqui, porque a minha preocupação é disso aqui ser um carcinoma de células renais. E aí, toda vez que tiver componente sólido associado ao cisto, é alta probabilidade de ser. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, toda vez que tem imagem anecoica, ele tem um artefato de reverberação, perdão, artefato de reforço acústico. E é justamente por quê? Porque o líquido, ele gera uma janela acústica e deixa o feixe passar. Então, ele vai gerando essas imagens aqui atrás, que é o famoso reforço acústico. E existem vários aspectos. Existe cisto com focos cáusticos, cisto com componente sólido mural, cisto com septo espessado, e tudo que fugir do cisto simples eu vou avaliar. Próximo que tem é o cisto complicado, que é diferente do cisto complexo. O cisto complicado é um cisto com debris internos, com conteúdo espesso, entendeu? Ou seja, pode ser um conteúdo hemático, pode ser um abscesso, é o que tiver debris internos. E esse cisto complicado pode também aparecer lá no ultrassom transvaginal, uma paciente, gênero feminino, teve uma dor no meio do ciclo, e quando você faz o ultrassom, tem uma imagem ovalada, hipoecogênica, com reforço acústico e debris internos, sem evidências de fluxo interno ao estudo Doppler. Tem que sempre olhar isso, sem evidências de fluxo ao estudo Doppler,
que isso me taxa que não tem componente sólido. Então, isso é um cisto complicado, cisto hemorrágico, que provavelmente foi um cisto de corpo lúteo que sangrou no meio do ciclo. E lá nesse caso, daqui a 2 a 3 ciclos, esse cisto vai regredir. É diferente do endometrioma que não regride, né? Como a gente viu também em aula de ultrassom ginecológico. Tá? Então, essas são as características do cisto complicado, diferente do cisto complexo. Isso também é aplicado para a mama, né? Cisto complicado, um cisto com conteúdo espesso, e o cisto complexo tem componente sólido. Ok? Agora, esse casinho aqui é um paciente, gênero masculino, 30 anos, iniciou com dor em flanco direito, febre e tem sinal de Jordano presente. Ao exame laboratorial, tem leucocitose com desvio. Quando eu vou fazer ultrassonografia, ele tem essa imagem ovalada, heterogênea, predominantemente hipoecogênica, com áreas anecóicas de permeio, sem evidências de fluxo interno ao estudo Doppler. Diante dessa história e desses achados de imagem no rim direito, qual é a hipótese diagnóstica de vocês? Pielonefrite, né? Aguda, complicada com abscesso, né? Concorda que tem um abscesso aí no sinal da seta? Sim. Perfeito. Então, aqui a gente já responde algumas coisas. O abscesso, aquela informação que eu falei no início da nossa discussão, está aqui presente. O abscesso pode parecer um cisto complexo, pode parecer que é um cisto com componente sólido, mas diante do contexto clínico adequado, eu vou fechar o diagnóstico. É claro que eu vou pedir ultrassonografia para todo paciente com infecção urinária? Não. Eu só vou pedir ultrassonografia ou exames de imagem, né, outros, se eu tiver suspeita de complicações da pielonefrite, da infecção urinária. Por quê? Porque o diagnóstico de pielonefrite é pela urocultura, né? Não é pela ultrassonografia e também não é pela tomografia, mas a gente pode lançar mão desses procedimentos para ver se não tem complicações, se não tem uma hidronefrose, um cálculo que está obstruindo ali, que está causando essa pielonefrite, etc. É nesse sentido, tá? E só, então, reiterar que o abscesso pode ter múltiplas apresentações, depende do grau de liquefação, ok? Agora vamos mudar essa historinha. Se eu desse outra historinha. Paciente, gênero masculino, 60 anos, ex-tabagista, está apresentando hematúria macroscópica, a ultrassonografia do abdômen, eu verifico essa imagem. Ele não tem leucocitose, é afebril, tem um quadro de arrastado. Vocês vão pensar em quê agora? Pensar em infecção para esse paciente? Apesar de que idoso geralmente não tem leucocitose, né? Mas geralmente, mesmo tendo a infecção instalada, pode ser que ele não tenha o sinal clínico da febre, né, em si. Mas mesmo assim, o achado ele não sugere que seja algo infeccioso, né? Ele sugere que seja Perfeito. uma coleção. Exato. Não sugere que seja infeccioso a clínica dele, né? Hematúria, caros alunos, tem que investigar por exame de imagem o que está dando sangue na urina. E um paciente tabagista, ele tem fator de risco para ter neoplasia de vias urinárias. Ou seja, esse paciente eu vou ter que prosseguir a investigação com tomografia computadorizada com contraste, ou ressonância magnética com contraste, para ver se isso aqui é uma lesão sólida ou não. Ok? Então, vira a diferença? Pelo contexto clínico, isso tudo determina. E é isso mesmo, o paciente idoso ele não cursa com febre,
geralmente. Mas todos os comemorativos dessa clínica que eu estou dando para vocês são falam contra a doença infecciosa. E ainda mais se eu falasse, urocultura negativa, exame de urina normal. Então, aí, normal entre aspas, né? Só hematúria, né? Presença de células vermelhas no exame de urina. Então, vejam que mudou a minha abordagem. E é isso que eu quero que fique claro para vocês. O que vai determinar a condução clínica, a condução da investigação é a clínica. Por quê? Porque esse paciente aqui, ou melhor, não esse paciente, mas existem achados de imagem que são, o mesmo achado de imagem podem ter hipóteses diagnósticas diferentes. E por isso que é tão importante nós sabermos a clínica. E vocês pediram o exame adequadamente. Então, nós andamos em conjunto. E é isso que leva ao sucesso do diagnóstico do paciente, tá? Aqui é um outro casinho. Nós temos o rim, aqui seria a porção mais normal do rim, córtex e medula. E aí nós temos aqui, desculpa, uma imagem heterogênea, predominantemente hiperecogênica, de limites pouco definidos, acometendo o polo superior do rim direito. Geralmente, à direita da imagem, à esquerda da imagem é o polo superior, é o terço superior, e aqui é a terça inferior. Se for de lado esquerdo, direito, né, plano axial, aqui é o lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo, tá? Só para vocês entenderem como olha a imagem. Mas, esse casinho aqui, a gente tem que pensar em causas de lesões hiperecogênicas no ultrassom. Existe, o que é hiperecogênico no ultrassom? Sangue, em fase aguda, é hiperecogênico, e a gordura em fase aguda a gordura, perdão, é hiperecogênica. E nós temos aqui uma lesão hiperecogênica que eu não consigo delimitar bem. A gordura, ela atenua o feixe. Então, é como se fosse a ponta do iceberg. Aquela ideia do teratoma que eu falei que a gente conversou em aula de ultrassonografia ginecológica, também se traz para cá. Eu consigo ver a parte de cima da gordura, mas atrás eu posso não conseguir delimitar direito. E é isso aqui, é um famoso angiomiolipoma, que é um nódulo com componente de gordura que tem no rim, certo? E ele, se tiver componente adiposo proeminente, é uma lesão, é uma das poucas lesões sólidas que você não mexe no rim, porque você consegue fechar, que é angiomiolipoma. Agora, se você não conseguir fechar, aí você tem que fazer realmente cirurgia, né? Nefrectomia polar, etc., para poder afastar carcinoma de células renais. Aqui mostrar para vocês uma bexiga. A bexiga, em condições normais, ela tem a parede fina e ela é meio oval, quase um quadrado com bordas, assim, mais rombas, né? E essa bexiga, ela tá toda irregular, tem umas protuberâncias aqui. Então, isso aqui fala a favor de uma bexiga com pseudodivertículo, isso aqui. E o que pode causar pseudodivertículo? São a bexiga de esforço, ela tem espessamento da parede e imaginem o seguinte, a uretra prostática, ela está bem comprimida numa hiperplasia prostática benigna. Consequentemente, a bexiga que está acima tem que fazer mais esforço, a musculatura detrusora, para poder eliminar essa urina. E aí nós temos que a musculatura, ela começa a trabalhar muito e começa a espessar a parede. E depois, o próximo passo, a próxima fase, é gerar esses pseudodivertículos. E isso aqui é uma bexiga de esforço. Ok? Professora, só para ficar claro,
Então, os pseudodivertículos, eles são a resposta ao esforço musculado, no caso da musculatura da bexiga, o detrusor? Isso. Existem outros casos, né, também, tipo, um paciente com válvula de uretra posterior, também vai ter uma obstrução lá embaixo da uretra. E aí, isso é paciente pediátrico, ele também vai ter esse mesmo aspecto de bexiga, num paciente, num bebê. Então, isso fala a favor de que a bexiga trabalhou muito. Entendi. É claro Minha que dúvida também, é, então, se eu encontro o pseudodivertículo em bexiga, provavelmente esse paciente ele vai ter hiperplasia prostática. sim, provavelmente. Mas isso é fácil, é só você olhar para baixo e aí você olha a próstata já, entendeu? Aí você vai ver se a próstata está globosa ou não. E é interessante porque essa é a principal hipótese. Mas existem outras causas. Digamos, ele tem uma bexiga neurogênica. Então, aí ele já vai ter uma bexiga com conformação diferente, entendeu? Então, mas aí depende da história. A principal causa é a bexiga por esforço mesmo pela próstata, tá? Ok. Passando agora para a adrenal. Nós temos aqui, ó, o fígado e nós temos o rim. E esse aqui é o espaço hepatorrenal. Então, eu estou aqui na topografia do hipocôndrio direito, ali um pouquinho mais abaixo, quase flanco. E nós temos, entre o fígado e o rim, uma imagem, uma estrutura que não aparece em condições normais. No adulto, a adrenal não é vista no ultrassom desde que não tenha, se ela não tiver nenhuma alteração. Se ela tiver, aí ela vai aparecer a alteração. Em pacientes RN, muito neonatos, pode ver a adrenal, mas também não é comum. A gente não costuma ver a adrenal no ultrassom. Mas se tiver alguma massa na sua topografia, a gente vê. Que foi esse caso aqui. Nós temos uma imagem de limites parcialmente definidos, hiperecogênica. Eu já falei aqui, causas de lesões hiperecogênicas no ultrassom. Gordura e sangue. Então, vai ser uma dessas coisas. Nesse caso aqui, era um mielolipoma. No caso seguinte, já é mais heterogênea a imagem. E aí, tem áreas hipoecogênicas, tem áreas mais hiperecogênicas. Isso aqui era uma hemorragia de adrenal no paciente pediátrico. Quando o paciente pediátrico ele passa por algum estresse muito grande, ele cursa com hemorragia de adrenal. E a adrenal, ela é hipervascularizada e muito utilizada, né, nessa faixa etária. Então, pode ocasionar hemorragias nessa região. Também pode, é uma das situações presentes em sinais do bebê chacoalhado, né, do bebê que sofreu alguma agressão, né, de maus tratos, né, que a gente chama, tá? Então, aí para vocês verem que não é, professor, eu tenho que saber olhar isso. Não, não é isso a ideia. Vocês saberem quais são as lesões hiperecogênicas no ultrassom e saber que a adrenal em condições normais não é vista. Mas se tiver uma massa em sua topografia, a gente vê. Ok? Próximo casinho. Paciente, 15 anos, com dor em fossa ilíaca direita, de 8 horas de evolução, febre baixa e hiporexia. Essa palavrinha aqui, ela é muito comum em pacientes pediátricos. Ou melhor, e com essa entidade. Tanto que em prova de residência eles falam assim, qual é o principal achado em pacientes com essa hipótese diagnóstica, a gente vai falar. É a hiporexia. E tem que pensar em apendicite, principalmente se tiver é, é, sinais de irritação peritoneal, se tiver irritação ali no ponto de McBurney. Então, eu tenho que olhar essa topografia. É claro que pacientes com apendicite, o diagnóstico é clínico. Mas cada vez mais a gente está lançando mão dos exames de imagem para evitar a laparotomia branca.
E a gente pode utilizar ou a ultrassonografia ou a tomografia para avaliar essa hipótese diagnóstica. E é importante vocês falarem dessa suspeição, por quê? Porque esse exame eu não uso o transdutor convexo para olhar. Vamos então voltar aqui um pouquinho. Quais são os tipos de transdutores que nós temos? A gente tem o linear, que é para ver estruturas mais superficiais, ele tem uma maior frequência e uma menor profundidade. E tem o convexo, que é para ver estruturas mais profundas. Então, ele tem uma menor frequência e uma maior profundidade, mas ele tem uma menor resolução. E por isso, então, vocês têm que falar, porque se for fazer um ultrassom de abdômen, eu vou estar com convexo, vou olhar tudo e acabou. Agora, se eu tiver suspeita de apendicite, eu vou olhar especificamente na fossa ilíaca direita, com esse transdutor linear, para poder procurar uma estrutura em fundo cego, não compressível, medindo até 6 milímetros, maior que 6 milímetros de espessura, que pode ter ou não esse apendicolito aqui. E ultrassonografia do abdômen, se ele tiver uma apendicite aguda edematosa, eu consigo ver, mas não ver o apêndice ou apendicite não afasta apendicite. Por quê? Porque pode ter alça sobreposta ali, que está me atrapalhando de ver, pode ser uma fase inicial ou uma fase já mais tardia, que o apêndice já não esteja, nem esteja friável, não esteja mais com a sua conformação normal. Ou seja, o que é que eu quero dizer para vocês? Não ver a apendicite na ultrassonografia não afasta a apendicite. Então, ele é um exame que ele é mais específico do que sensível, no sentido, né? Mas ele ajuda a você avaliar se realmente tem ou não. Se for um paciente mais obeso, um paciente com eixo antero-posterior maior, é melhor fazer tomografia que fazer ultrassonografia. Em pacientes muito magrinhos, muito pediátricos, ultrassom com um operador dependente bom é melhor. Mas a tomografia, ela vê muito bem o apendicite também. Tá bem? Ok, tô aqui. Próximo casinho. Intussuscepção ou invaginação intestinal. Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Ultrassonografia não é um bom método para ver a alça intestinal, para ver causas de abdômen agudo obstrutivo, exceto em pacientes pediátricos e nessa situação e numa outra que a gente vai falar, que é a estenose hipertrófica de piloro. Por quê? Porque o paciente pediátrico ele tem um eixo anteroposterior menor e eu consigo fazer o ultrassom até com aquele transdutor linear. Na verdade, essa imagem a gente pega com transdutor linear, como a gente conversou há pouco. E qual é a clínica desse paciente? Vai ser um paciente, pensem num paciente bebê Johnson, aquele bonitinho, gordinho, uns 9 meses, e aí ele começa a ter eliminação de fezes em framboesa, né, que são como se fosse um sangramentozinho pelas fezes, né, e a criança pode começar a ter irritabilidade por dor abdominal. Suspeitando disso, você vai fazer a ultrassonografia do abdômen e vai pegar o transdutor linear e olhar na topografia. Geralmente, a localização mais comum é no quadrante direito, no hemiabdômen direito, né, que elas são enterocólicas ali, elas são comuns nessa topografia, então a gente olha aquela região com transdutor linear. E aí a gente viu essa imagem em alvo. O que é isso, imagem em alvo? Eu estou mostrando aqui uma alça dentro de outra alça num plano axial para vocês. E esse centro aqui, na verdade, são os resíduos, o quimo, etc. E esse é o famoso sinal do alvo. Então, em prova de residência, vocês vendo essa historinha de bebê Johnson, que começou a ter sangramento de fezes e framboesa, e tem esse sinal do alvo, isso é compatível com invaginação ou intussuscepção. Em pacientes adultos, a invaginação é mais rara.
e ela precisa de uma formação expansiva associada naquela topografia para ser a causa da invaginação, da entrada de uma alça dentro de outra alça. Já em pacientes pediátricos, essa invaginação, ela é, ela é idiopática, é pela hiperplasia linfóide ali local, que ocorre a invaginação. E a ultrassonografia, ela pode ser tanto diagnóstica quanto terapêutica nesses casos. Um bebê que não tem sinais de instabilidade hemodinâmica, né, que leve uma suspeita de uma necrose, de alça, etc., você pode fazer uma sondagem, uma cateterização ali do reto, uma sondinha uretral, porque são bebezinhos, né? E aí você começa a injetar volume de forma retrógrada. E fica com o transdutor lá em cima desse sinal do alvo. E literalmente você vê a invaginação se desinvaginando. Bem interessante. Então, vocês estão vendo que agora a gente está passando aqui pela transição. A gente está saindo lá das alças, das vísceras não ocas para as vísceras ocas e passando por abdômen agudo, né? Outra entidade que a gente pode lançar mão para fazer o diagnóstico, né? É a hérnia. Essa aqui é uma hérnia inguino-escrotal. Então, eu olho lá na região inguinal. Qual é o exame que eu peço para fazer essa avaliação? Eu peço ultrassonografia da região inguinal. E aí, nessa topografia, eu olho se tem insinuação de alças intestinais e ou de gordura, né? No paciente pediátrico, ele não sabe fazer valsalva. Você faz o exame em pé e avalia. No paciente adulto, você pede para fazer a valsalva para sensibilizar o exame. E lá na região inguinal é para eu ver só o funículo espermático. E eu sigo ali até a topografia da bolsa escrotal. Quando tem insinuação desse material moteado aqui, que é a alça intestinal, ou disso aqui, né, disso aqui, isso aqui é hidrocele e a alça associada aqui, isso aqui é a bolsa, o testículo. Fala a favor de hérnia inguino-escrotal. Ah, professor, eu não estou entendendo nada dessa imagem. Ok, é um exame dinâmico mesmo, não é para entender. O que é para vocês saberem? Hérnia inguinal, o diagnóstico é clínico, ok. Mas eu quero ver se uma hérnia está estrangulada, encarcerada, quero confirmar a minha hipótese diagnóstica, não consegui, era um exame difícil, não consegui avaliar ali pela introdução da minha digital no canal inguinal. Ok, então eu peço ultrassonografia da região inguinal para poder avaliar, certo? E se for para ver testículo e bolsa escrotal, então eu peço ultrassonografia da bolsa escrotal. Aqui também você pode lançar a mão para ver as hérnias de parede abdominal. Hoje em dia, hoje em dia não, há algum tempo, né, com o advento da lipoaspiração, esse exame é muito pedido, que é a ultrassonografia de parede abdominal. Por quê? Porque não pode enfiar a cânula numa hérnia, porque você cai na cavidade e vai ocasionar uma iatrogenia. E aí eles pedem de forma preventiva, né? Mas isso aqui também é usado para fechar diagnóstico de hérnia, ver o tamanho da hérnia, avaliar se tem hérnia de Spiegel. E como é que eu olho essas hérnias? Eu tenho que procurar na topografia onde eu pressuponho que tem a hérnia, né? Então, na região epigástrica, ver se tem diástase associado, na região umbilical, na região da linha semilunar, que é o encontro, né, das aponeuroses, dos oblíquos ali no abdômen anterolateral. Essas são as topografias. E eu peço para o paciente fazer valsalva. Faço em repouso, depois peço para ele assoprar a mão e fazer a valsalva. E o que eu vejo? A parede abdominal em condições normais, voltem lá no tutorialzinho que eu mostro, tem um casinho de hérnia inguinal lá, para ver bem direitinho. Ela é juntinha. Quando eu tenho uma hérnia, tem um afastamento dessa parede e vai se insinuar ou gordura mental ou alça intestinal por essa minha falha da parede abdominal. E é isso que eu estou vendo aqui. Teoricamente não era para ter essa estrutura se insinuando aqui para a parede, e
superficial para profundo. Tem pele, tecido celular subcutâneo, parede abdominal com suas musculaturas e aponeurose. E depois que eu vou cair na gordura extraperitoneal e no peritônio. Aqui tem aqui seria a musculatura. Musculatura, e aí eu tenho essa falha aqui, que é o colo herniário, a gente mede isso aqui para falar para o cirurgião, e tem o conteúdo herniário. Quando tem esse aspecto moteado, repito, isso é alça intestinal lá dentro. E aí eu vejo se a hérnia é redutível ou não, porque se não for redutível, pode ser uma hérnia encarcerada. E se tiver sofrimento de alça, é uma hérnia estrangulada. E como é que eu vejo sofrimento de alça? Eu lanço o Doppler para ver se tem vascularização aqui. Mas a gente consegue fazer isso tudo de forma dinâmica. Veja mais uma vez o tutorial que eu mandei de hérnias inguinais, está bem legal. E o penúltimo casinho que nós temos é paciente, gênero masculino, pediátrico, 6 semanas de vida, com emagrecimento abaixo do peso, sinais de distúrbio hidroeletrolítico e metabólico, apresentando vômitos não biliosos à amamentação. Essa historinha é clássica, vai vir assim na prova de residência para vocês, de estenose hipertrófica de piloro. E a estenose hipertrófica de piloro, como o próprio nome diz, né? O piloro é a última porção do estômago e lá tem um esfíncter, que é o esfíncter pilórico. Se lá estiver contraído, fechado, estenosado, o alimento não vai conseguir passar. E aí o bebê vai ser desnutrido por esse motivo. E esse o aspecto é diferente do bebê Johnson lá da intussuscepção. Não é de um bebê mais velhinho, assim, de 9 meses. E não é um bebê fofinho, gordinho. É um bebê emagrecido, próximo de 1 mês de nascido. Por quê? Porque não está se alimentando, não está conseguindo ter a nutrição adequada. E aí, diante dessa suspeita, com essa clínica, você tem que lançar mão de ultrassonografia, claro, com um operador experiente, que use transdutor linear para olhar aquela região. Lembre-se, paciente pediátrico, a gente usa o transdutor linear. E aí, a gente olha lá na topografia do piloro, que é ali próximo mesmo da transição ali do abdômen ali na região epigástrica, né? E você vê se tem algum espessamento. Parece um sinal do alvo também no plano axial. E aí, esse é o sinal da oliva, né? Que a gente pode palpar e a gente vê no ultrassom. Então, se tiver um espessamento do piloro, isso aqui é no plano longitudinal, e aqui no axial, que fica parecendo um alvozinho, a gente fecha o diagnóstico de estenose hipertrófica. Ah, professor, eu tenho que saber olhar uma estenose hipertrófica? Não, caros alunos, isso aqui é bizu para a vida e para a prova de residência de vocês. Saber pedir o exame e suspeitar daquela clínica para vocês. Cai muito em prova de residência essa perguntinha, então por isso que eu trago aqui para vocês, tá bem? Ou seja, aqui a gente vai finalizar a parte de abdômen e eu vou falar um pouquinho de músculo esquelético para a gente finalizar aqui nossa discussão. Mas percebam o seguinte, ultrassonografia é um método que a gente estuda bem fígado, consigo avaliar esteatose, lesão focal, olha, é o melhor método para estudar vesícula, é o melhor método para avaliar a tireoide também, que a gente ainda vai conversar, eu acho que hoje não vai dar tempo de falar sobre tireoide, mas enfim, no outro encontro a gente fala. E eu consigo estudar os rins e vias urinárias. Pode ser também lançado mão para avaliação de causas de abdômen agudo, né? Viram que inflamatório, colecistite, apendicite, e nos obstrutivos apenas para pacientes pediátricos, que é a invaginação e a estenose hipertrófica de piloro. Pode ser usado também para ver hérnia de parede abdominal, ok? Então, esse aí fica o feedback para vocês.
Agora, passando para a avaliação das imagens. Aqui, esses casinhos que tem esses sinaizinhos da seta, são casinhos, quem tiver interesse, do livro da série Vermelha. Ele é um livro de diagnóstico, assim. Então, ele é muito interessante. Depois eu posso passar a dica para vocês. Esse aqui são casinhos mesmo da minha staff Eloá, que ela disponibilizou para a gente, tá? Ela é radiologista pediátrica bambambam do país. E os próximos casinhos que a gente vai falar são sobre epicondilite. Na verdade, não só sobre epicondilite, sobre músculo esquelético. Músculo esquelético, nós temos o seguinte: ultrassonografia não é um bom método para avaliar osso, bom método para avaliar tendão e articulação no sentido de ter derrame articular ou não, só, ponto. Mas isso já dá para avaliar muita coisa. Por exemplo, uma epicondilite, que é um acometimento relacionado ao esforço repetitivo de supinação ou abdução, e é conhecido como a tendinite do tenista, né? Então, a epicondilite lateral, lembrar que na anatomia, os extensores, o rádio, tem uma antena, então, como é que eu sei quais são os extensores? Eu olho para o dedo, polegar, e olho para a minha mão em posição anatômica. Então, os extensores se inserem no epicôndilo lateral e os flexores no epicôndilo medial. E aí a gente consegue olhar esses tendões nessa topografia, pedindo uma ultrassonografia de cotovelo. Além disso, o que eu vejo na ultrassonografia do cotovelo? Eu vejo o nervo ulnar passando ali atrás, na fossa cubital, aqui atrás, e consigo ver o bíceps na frente também, na sua inserção. Vejam, eu estou falando todo o tempo de coisas que não têm relação com o osso, eles só se inserem no osso, ok? Outro exemplo, e também uma coisa interessante é para indicação de gota. Às vezes, quem tem gota, eles têm uma bursite olecraniana aqui, e aí é bom para avaliar, certo? Eu não vou mostrar a imagem, porque é um casinho mais complicado, mas eu vou passar pelas indicações para vocês. Então, como eu falei, epicondilite e neuropatia do nervo ulnar. A artrite reumatoide também pode ser avaliada pela ultrassonografia. Por quê? A artrite reumatoide tem os achados clássicos que a gente vai conversar em raio-x, que essas são as patognomônicas, mas você não quer que o paciente chegue nesse nível para dar o diagnóstico. Então, você tem que pegar um nível antes, que a artrite reumatoide é a inflamação pelo pânus. E aí, vai ter sinovite. Então, você vai ver a sinovite e o sinal de atividade inflamatória lançando mão do Doppler. E quais são as regiões que eu vou olhar da artrite reumatoide? Mãos e punhos e pés e tornozelos. E nessas regiões eu vou buscar sinovite, que é um derrame articular, então eu vejo uma imagem anecoica ou hipoecoica junto da articulação, e lanço o Doppler ali para ver o grau de inflamação. Se estiver em atividade inflamatória, vai ter fluxo ao Doppler ou não. Lembrar, a inflamação tem vascularização, ok? Tenossinovites, eu também consigo olhar pela ultrassonografia, e aí eu faço o seguinte, eu avalio se tem um espessamento do tendão, por isso eu consigo avaliar as tenossinovites. E existem as tenossinovites em vários locais, as mais comuns são a de Kerven, que é do flexor e adutor do polegar, ou ainda a síndrome do túnel da interseção, que é no punho. Ou seja, toda vez que eu quiser avaliar uma tenossinovite, eu posso avaliar pelo ultrassom, porque eu vejo a distensão da bainha tendinha, e aí eu consigo avaliar.
Outra situação que eu posso usar como avaliação do punho é para articulação, para avaliação de síndrome do túnel do carpo. Eu falei para vocês que no cotovelo eu consigo avaliar o nervo ulnar. E aqui no punho eu consigo avaliar o nervo mediano e medir a sua espessura e olhar seu aspecto. Então, isso é uma coisa legal. E, por último, a gente vai falar sobre o ombro. O joelho não é um bom não é um método para avaliar sinovite e derrame articular, no caso, um abscesso, né, que você suspeite no caso, mas os ligamentos estão dentro da articulação, o cruzado e também os meniscos não são bem avaliados pelo ultrassom, a gente não avalia por esse método, você tem que pedir ressonância magnética para avaliar essas estruturas. Já no ombro, eu consigo avaliar muitas estruturas. Quais são essas estruturas? As do manguito rotador, então eu consigo avaliar os tendões, consigo avaliar a bursa, então vejo se tem bursite ou não, e eu consigo avaliar se tem ruptura do tendão, consigo avaliar se tem lesão do tendão, tudo isso a gente vai avaliar em tema de músculo esquelético, que é a última aulinha de todos os módulos, que usa a avaliação de todos os métodos, por isso que ela é a última aula, certo? Deixa eu ver se eu ainda tenho um tempinho. Vocês ainda aguentam falar sobre tireoide hoje? A senhora que sabe, quanto tempo a senhora acha que vai mais? Já é meio-dia, né? Não é, eu acho que é Por melhor a mim gente tá deixar, tranquilo. então. Por mim também tá tranquilo, professor. Acho melhor a gente deixar então para um outro momento a tireoide, que eu quero com calma falar tireoide, que tireoide tem TIRADS, tem avaliação das estruturas, é melhor a gente falar mais devagar. Tem esse lado também, porque aí a gente consegue ver com mais calma, né? Sim, acho melhor falar em outro